Glória a Deus. Nós estamos num ano de Neemias, um ano de reconstrução. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias. Hoje é um dia de libertação e nós vamos ser libertos para nós vivermos o favor, a mercê do Senhor. Então, existem coisas que impedem de nós vivermos o favor e a mercê do Senhor. É Neemias, capítulo 1, versículo 11. Amém? Diz assim. Quer ajuda aí, irmã? Ela quer uma ajuda lá, Dorinha, por favor. Que ela não está achando. Acha para ela poder ler. Neemias. Glória a Deus. Nós vamos viver reconstrução, né? Esse livro de Neemias é um livro que nos orienta de muitas coisas que nós precisamos fazer, administrar, porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer bem é destruir, né? Mas o Senhor também sabe reconstruir, né? Trazer a existência, abençoar e mudar a história. Em nome de Jesus. Amém? Achamos? Capítulo 1, versículo 11. Fala assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe o quê? Mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Agora, versículo 5 do capítulo 2, aí mesmo. Diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha o quê? Mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Até aí. Quero orar com você. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra, ela é tremenda. E, Senhor, quando nós começamos a buscar e a estudar, o Senhor nos traz revelações profundas. E uma palavrinha tão pequena. Senhor, nós somos, às vezes, impedidos de viver essa palavra, de viver essa ação. Por isso, Senhor, nessa noite, dá entendimento, abre os nossos ouvidos, tira toda a contaminação, todo veneno, toda a ira, todo roubo, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, toda perturbação, toda obra do inferno seja repreendida na nossa vida. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje maravilhados, que é o que nós acabamos de cantar. Tu és um Deus de maravilhas. E nós vamos viver as maravilhas que viemos buscar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando nós vemos essa palavrinha mercê, ela é igual a favor. Eu fui no dicionário buscar o que era favor. Favor é o que se faz para alguém de graça, sem obrigação, né? Favor é um obséquio, né? E também tem outra visão de favor, é remissão de culpas para indulgências, né? E daí eu fui ver mercê. O que significa mercê? É um substantivo feminino, porém ele fala que é recompensa por algum trabalho de serviço, favor, graça, benefício, né? Então, quando nós falamos de mercê,
né? Nós falamos de um favor, de uma graça, de um benefício, né? Que nós recebemos de alguém. E quando nós falamos mercê, ter mercê de Deus, como que nós podemos exemplificar isso para você entender? Um exemplo bem prático, né? Deus me deu mercê de viver mais anos na terra. É um favor de Deus. É algo que só Deus pode nos dar, né? Então Deus me deu mercê. O favor de Deus me faz viver mais tempo na terra, né? E é muito importante nós entendermos a palavra do Senhor, né? Quando nós falamos de libertação, nós entendemos que existem coisas que nos aprisionam. E o diabo tem uma grande facilidade de nos colocar em prisões, em situações, em tempos, em sentimentos presos na nossa vida. E quando nós começamos a ter intimidade com Deus, então nós começamos a ver o favor de Deus e a mercê de Deus para nos livrar dessas prisões. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você que veio hoje aqui, né? Eu já falei com algumas pessoas, mas você veio aqui porque você deseja mercê do Senhor. Você deseja um favor do Senhor. Estou certa? Sim ou não? Todos nós que estamos aqui precisamos de um favor de Deus, favor do Pai. Quando nós entendemos que precisamos do favor do Pai, então nós entendemos que o favor e a mercê é um presente de Deus. Alguém pode comprar favor aqui de Deus? Tem preço. Hoje a moeda mais alta a gente poderia falar seria o euro, que hoje deu uma subida, né? O euro deu uma subidinha hoje. Então, imagine você se a gente pudesse comprar um pouco de mercê, de favor de Deus. O que você iria comprar? O que você iria desejar que Deus fizesse para você? Eu quero falar para você que mercê não é coincidência. Mercê não é sorte. Tem pessoas que falam, nossa, aquela pessoa teve uma sorte. Olha o que aconteceu com ela, né? Ela teve uma sorte que ela não caiu, ela não foi atropelada, né? Olha que sorte daquela pessoa, achou aquele tanto de dinheiro no chão, né? Mercê não é sorte. Favor de Deus não é, né, desse jeito que nós entendemos. Mas eu quero falar para você que é plano de Deus para nos recompensar pela nossa obediência. Às vezes a nossa obediência ninguém vê, mas Deus vê. E quando Ele vê a nossa obediência, Ele entra com mercê em nosso favor. Porque eu sou obediente, porque eu sou fiel, porque eu tenho um compromisso. Eu vou obedecer nem que seja até a morte. E quando nós entendemos isso, então nós começamos a viver à mercê de Deus. A palavra do Senhor fala em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ela fala assim: se me ouvires e me obedeceres, vivereis o melhor dessa terra. Está aí na palavra. Então, existe algo para nós vivermos o melhor, a mercê, o favor de Deus. A primeira condição é a obediência.
Às vezes nós não entendemos porque pessoas são prósperas, porque pessoas são honradas, porque pessoas vivem coisas surpreendentes, porque ela obedece ao Senhor, à palavra. E essa é uma condição no reino de Deus, queridos. Quem não obedece, não vive o favor e a mercê. Nós estamos falando de um homem que ele era um copeiro do rei, que provavelmente ele nasceu no cativeiro, mas que ele tinha um histórico de obediência a Deus, não é verdade? Nós lemos em algum texto, acho que foi domingo, não sei que dia que nós lemos, que o texto que fala que Neemias não se contaminou com os governadores, com aqueles com quem ele conviveu, porque ele obedecia a Deus. Amém? A segunda condição para nós vivermos à mercê de Deus, a mercê de Deus, ela acontece quando Deus permite que alguém se torne uma resposta para os seus problemas. E isso é tremendo. Quando Deus permite que alguém se torne uma resposta para os problemas, ou seus, ou de outros, ou de uma nação, que foi o caso de Neemias. Neemias, ele encontrou mercê de Deus, porque ele foi resposta para o povo judeu que estava em desgraça, pobreza, vergonha, desprezo. Então ele encontrou graça. A Bíblia fala que Deus é um catalisador dessa conexão. Às vezes nós achamos que Deus não sabe das coisas. Quando nós saímos para missões, nós vivemos e ficamos sabendo de coisas que nós não imaginávamos que está acontecendo lá fora, né? A Dorinha foi a última que foi agora, e ficou vendo, sabendo, convivendo com problemas e situações, que esse grupo que foi resposta da situação, da oração e do clamor daqueles lá. Quando nós estivemos no Japão, uma das igrejas que nós fomos na última semana, o pastor nos chamou numa salinha bem pequenininha, assim, era um quadradinho, cheio de banquinho assim em volta, e tinha 2 intercessoras lá, né? Eram 2 intercessoras. E nós nos fechamos na salinha junto com o pastor, e elas falaram assim, uma delas falou: pastores, vocês são resposta da nossa oração. Nós temos orado nesse quartinho, nós temos chorado nesse quartinho, nós precisamos saber de intercessão, nós precisamos conhecer sobre oração, nós temos clamado por essa nação, vocês são respostas para nós. Eu quero falar para você que Deus, Ele quer que nós sejamos resposta. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60. Ser resposta de Deus na vida das pessoas é algo tremendo e muito especial. Isaías 60, versículo 10, fala assim: estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Amém? Aqui
nós estamos vendo a promessa do Senhor, né? A graça e a misericórdia, o favor, a mercê do Senhor, daqueles que têm aliança, daquilo que o diabo quer destruir, quer fechar, mas quando o Senhor está conosco, Ele não tem poder para fechar. Vamos para o capítulo 64, um pouquinho mais para frente, versículo 1, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste aos montes, tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? Nós esperamos no Senhor. Se você tem andado angustiado, se você não obedecer a tua palavra, eu peço perdão pelo pecado das autoridades sobre mim, dos meus antepassados. Perdoa, Senhor, a desobediência. A partir de hoje, eu quero te obedecer e viver mercê diante de ti, Senhor. Eu quero ser um catalisador do teu reino, resposta de oração. E se eu fechei os meus olhos e os meus ouvidos para o clamor daqueles que clamaram, eu tive a oportunidade e não fiz nada, me perdoa e me capacita a ouvir o clamor daqueles que estão gritando, gemendo, que eu seja resposta de Deus na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver o favor de Deus, né? A mercê do Senhor. Mercê do Senhor é uma atitude de bondade, né? Não é uma troca ou um pagamento por serviços prestados. E é muito comum nós vivermos hoje, principalmente no Brasil, a gente viver assim. Olha, eu fiz um favorzinho para ele e ele tem uma dívida comigo, não é? Ou nós temos troca de favores, né? A palavra que geralmente se usa é rabo preso. Olha, eu fiz um favor para ele e agora ele vai me fazer o favor que eu quero. Ele vai fazer isso, isso e isso. Então isso, queridos, não é bondade, não é favor e não é mercê do Senhor. Porque quando nós fazemos esses favores, são ações projetadas para manipulação. Quantas vezes nós já vemos pessoas, principalmente políticos, falarem: olha, se vocês derem o voto a mim, eu dou a vocês uma cesta básica. Né? Não é verdade? Então, onde que o maior voto, a maior votação no Brasil foi para o PT? Onde que era? No Nordeste, aonde havia troca de favores, manipulação. Então, não é favor, não é mercê de Deus. O que a palavra diz sobre isso, pastora? Abre comigo, Provérbios capítulo 1.
E às vezes nós mesmos não podemos usar de benefícios que damos às pessoas. Quanta liderança a gente viu usar e abusar das suas ovelhas, né? Dos seus liderados, né? Porque ele tem uma posição, então ele exige, ele faz aquela troca. Mas a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 10, olha o que fala, Provérbios 1, 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Você sabe quando alguém quer seduzir você, não sabe? Você sabe muito bem quando alguém está com uma fala mansa. E está fazendo de conta que está te beneficiando, está te dando favor, mas na verdade ele quer que você faça para ele outro favor 1000 vezes maior do que aquele que você está fazendo para ele, né? Então a palavra é bem clara, não consintas. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém vai poder ir diante de Deus e pedir mercê e favor, né, por situações. É você que tem que pedir, é você que tem que ter uma condição. Por isso que hoje nós estamos nos libertando de situações que impedem de você ter o favor de Deus. Mas não sei por que aquela pessoa não tem o favor de Deus, nada acontece. Ela vem para a igreja, ela é fiel, ela vem no culto, ela dizima, ela faz... O que é que está impedindo? Então são situações que nós vivemos e que às vezes nós não sabemos. Tem outro texto, quem está marcando pode marcar, Provérbios 5, versículo 3 e 5, mas eu não vou ler por causa do horário. Mas eu quero falar para você que o Senhor deseja que você não consinta situação nenhuma que venha de pecado, de engano, de mentira, de cilada, né? De encantamento para benefício daquilo que não é do Senhor e do reino de Deus, né? É uma atitude satânica. E quando nós temos mercê diante de Deus, nós não precisamos de troca. Deus não troca com a gente aquilo que Ele faz para nós. Nós já estamos com Ele, nós somos um com Ele. Então não existe troca. Amém, queridos? Então o Senhor, Ele quer que nós não vivamos intimidados, nem por obrigação de nada. Todos nós somos livres. Amém, queridos? E nós temos essa condição. Porque a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres no Senhor, né? Glória a Deus por isso. E favor de Deus é algo divino em direção ao sucesso. Deus deseja que você tenha sucesso. Deus proporciona o favor e a mercê dele, sabe por quê? Por causa do amor dele por nós. Deus nos ama, por isso Ele libera mercê e favor. Quarta situação. Deus só libera mercê e favor quando o nosso coração é revelado. E se tem uma coisa que a gente não conhece é o coração, não é verdade? A palavra do Senhor, ela é bem clara sobre isso. Tem um texto muito forte, está em Jeremias 17, eu quero ler para você, versículo 5. Jeremias 17, 5. Amém? Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
versículo 7. Não, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como um aprendiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias a deixará, e no seu fim será insensato. Agora volta para o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Amém, queridos? Para nós alcançarmos graça no Senhor, nós temos que estar com o nosso coração conectado com o Pai. Nós não podemos deixar a corrupção, o engano, falar no nosso coração, mas nós precisamos entender que quando nós estamos ligados no Senhor, o nosso coração está limpo. O salmista fala que ele quer estar de coração puro e mãos limpas, para que o Senhor possa atender a oração. Tem outro versículo, quem está anotando pode anotar aí, Fabi. É Salmo 90, versículo 14 e 17. Depois vocês podem ler em casa, tá bom? Quinta situação para nós encontrarmos mercê. Querem orar pelo coração? Fecha os olhos, repete comigo e fala assim: Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor venha visitar o meu coração. Vem lavar com o teu sangue, com a água da vida. Tira os espinhos, tira os dardos, tira o veneno, tira toda contaminação. Purifica meu coração, que o meu coração seja segundo o teu coração, Deus, porque eu declaro isso, e eu coloco agora essa unção sobre o meu coração, porque eu quero viver o favor, a bênção do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar para vocês que mercê e favor de Deus é uma exceção à regra. Como assim, pastora? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá dando para entender? Quando nós falamos que é uma exceção à regra, né? É uma situação que muitos lutam, trabalham, se esforçam, mas não chegam a lugar nenhum. Muitos fazem o que pode, e depois de um certo tempo acaba perdendo tudo que fez. Muitos andam com segurança, muitos andam com carro blindado, muitos acham que nunca vai acontecer nada, mas acabam vivendo o anormal, né? O que é um anormal? É aquilo que não pode nem beneficiar, nem proteger, nem com o poder da terra. Precisa do favor de Deus. E onde que está isso na palavra? Isso está no Salmo 127, versículo 1. Eu quero ler com você. Porque se o Senhor não fizer, não adianta nós fazermos. Às vezes nós queremos fazer, às vezes nós achamos que o nosso poder pode fazer. Nós podemos, como eu falei no começo, comprar o favor de Deus, mas não tem como comprar. O Salmo 127, 1, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste.
aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isso é favor de Deus. Enquanto nós dormimos, obedecendo, com o nosso coração ligado com o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Amém? Não adianta ficar com insônia, não adianta ficar angustiado, não adianta trabalhar dia e noite, que não vai permanecer. Só aquilo que o Senhor guarda, que o Senhor abençoa, que o Senhor dá, é aquilo que permanece. Amém, queridos? A sexta mercê é a vontade, o desejo e a participação de alguém para te ajudar e obter algo. Quando nós entendemos isso, nós aceitamos que precisamos de alguém. Mercê e favor de Deus é quando nós entendemos que Deus vai usar alguém para nos beneficiar. Alguém que vai trazer a estratégia, alguém que vai orar, alguém que vai dar a saída, alguém que vai estar conosco, alguém que vai ser usado lá na lei para beneficiar. Não sei se você já viveu, mas eu lembro que nós temos um testemunho de lei, né? Que o Senhor mudou a lei para beneficiar. Eu não lembro se foi na minha casa, na família, eu não lembro. Mas o Senhor muda a lei porque Ele quer fazer mercê àqueles que Ele tem aliança. Quando o Senhor faz isso, nós entendemos isso, então nós podemos viver a bênção do Senhor. Pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vemos na palavra que Noé foi protegido por Deus, porque Noé obedeceu a Deus. Permaneceu na presença de Deus e o coração dele estava diante do Senhor. Ele encontrou favor. Foi o único e a única família que foi salva na terra. Já pensou? Já pensou isso? Que todos foram destruídos? Só Noé que não. Porque ele encontrou favor diante de Deus. Né? Quando nós vemos na palavra Jonatas, ele favoreceu Davi, não favoreceu? Jonatas, filho de Saul, falava, meu pai está louco, foge. Eu vou te guardar, vai na frente, não foi? Jonatas favoreceu Davi. Davi favoreceu Mefibosete, filho de Jonatas. Porque quando nós favorecemos alguém, o Senhor levanta alguém para nos favorecer, nos abençoar e fazer mercê na nossa vida. Você já viveu situações que você não espera? Que você fala, nossa, não esperava tudo isso. É favor e mercê do Senhor. O Senhor vê tudo que você faz e que ninguém sabe. O Senhor sabe quando você abençoa, quando você coloca semente, quando você está dando a tua vida, quando você está ali dedicando a sua oração, a sua intercessão, quando você está dedicando o seu tempo, quando você está honrando ao Senhor com aquilo que não tem preço, que muitos não sabem, o Senhor entra com o favorecimento pela nossa vida. Amém? Que essa mercê que nós estamos vendo, que Neemias, nesse primeiro capítulo, recebeu, nós possamos receber todos os dias desse ano na nossa vida, por pessoas que o Senhor vai trazer, pelas leis dessa nação, pelo sistema, da onde a gente não espera, que o Senhor libere mercê às nossas vidas, que você possa tomar posse e que todas essas situações que precisam de mudança, você venha vigiar e saber que o Senhor é alguém que te honra, que sabe tudo e conhece tudo, e Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. A mercê e o favor de Deus, às vezes, ela é uma via de duas mãos. Às vezes, ela é contrária a tudo que você está vivendo.
E um grande exemplo disso está em Lucas, capítulo 1, versículo 30, 38. Eu não vou ler por causa do horário, mas lá fala de Maria. O Senhor escolheu Maria. E o Senhor encontrou graça em Maria. Agora, vocês acham que Maria encontrou graça e achou que aquilo era mercê e favor quando ela ficou sabendo que ela ia ficar grávida, que ela nunca tinha tido contato com homem, que ela ia passar por acusação, discriminação, rejeição, porque a barriga dela ia começar a crescer e que era gerado do Espírito Santo? Você está entendendo que às vezes a mercê de Deus e o favor de Deus vai contra aquilo que nos choca? Mas é o favor de Deus. Eu quero levar você a refletir que nós, às vezes, não entendemos o que Deus tem lá na frente para nós. Mas se Deus está colocando, é porque Ele tem propósitos na nossa vida. Maria ficou chocada. José queria largar antes de casar. Mas o Senhor teve que se manifestar. E a palavra fala em Lucas que o Senhor achou graça em Maria. Às vezes que Deus acha graça em nós não é para coisas tão, fáceis de fazer, não é verdade? Porque quando Jesus foi apresentado no templo, e o sacerdote apresentou, então com aquele bebê, depois de todo o sacrifício, de toda a luta, ela leva Jesus ali, e o sacerdote profetiza tudo o que iria acontecer com Jesus. Que a espada transpassaria nele, mas que o Senhor ia estar com ela, bebê. Você imagina a cabeça de Maria, gente? Deus encontrou graça em mim, Deus me fez gerar um bebê, e agora eu trago para ele, e ele fala que esse bebê vai ser morto, vai ser rejeitado. Não é umas coisas contrárias, queridos? Sim ou não? Por isso que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Que você possa buscar de Deus os propósitos em situações que você não está entendendo na tua vida. Busque o propósito. Vamos jejuar, vamos orar, porque Neemias encontrou mercê quando ele orou e jejuou e clamou e chorou por 4 meses. Quanto nós temos jejuado? Só 7 dias? Então eu quero falar para você que o Senhor quer liberar a mercê dele, e nós temos que estar preparados. Ele é soberano, ele pode fazer isso, pastora? Ele pode fazer o que ele quer, porque ele é Deus. Aliás, ele tem o controle de tudo, ele tem o controle da vida e da morte. Ele põe e ele tira reis, não é? Quando a igreja clamou, ele não tirou quem estava governando? Ele pôs outro para governar? Ele é Deus, ele é soberano, por isso ele sabe de todas as coisas. Amém? 8ª situação. A mercê é um presente de Deus que nos leva ao destino. Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Ah, pastor, eu estou com 40 anos, estou com 30 anos. Ah, eu já estou com 60, já vivi tudo. Se eu morrer agora, tá bom. Eu não sei como é que é o teu pensamento, mas qual é o teu destino? Nós estamos no primeiro mês do ano, um ano de reconstrução. Depois que haver reconstrução, qual é o teu destino? Aonde você quer chegar? Aonde você quer alcançar? Porque nós não podemos andar deixando o vento nos levar, a vida nos levar. Vida leva eu. Não podemos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele quer liberar o presente, o destino. Ele quer nos usar. E na palavra do Senhor, tem algumas situações que o Senhor deu mercê para algumas pessoas. Uma delas foi Esther. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Pode marcar quem está marcando.
nós vemos aqui algo tremendo. Porque no livro de Esther, o destino de alguém que era para ser morto foi mudado. Porque encontrou mercê diante do rei. Nós vemos que Mardoqueu, o tio de Esther, ele avisa o rei de uma cilada. E os inimigos que queriam matar Mardoqueu foram aqueles que foram mortos na forca que eles fizeram para Mardoqueu. Ele encontrou graça diante do rei. Esther era uma órfã, abandonada, sozinha. Às vezes você fala assim, estamos aqui só nós, sozinha. Eu sou sozinha. Não está. Porque nós temos mercê e o favor do Pai que está no céu ao nosso favor. Porque Esther, ela se preparou, tinha muitas moças e meninas, mas ela se preparou. Quem que encontrou graça, mercê e favor do rei? Foi Esther. Porque o rei se engraçou com ela. Então, ela salvou uma nação. Porque a graça, o favor de Deus estava com ela. Amém? Eu quero falar para você que Deus quer nos usar nesse ano em lugares que a gente não imagina. Deus quer nos levar em lugares que nós nunca pisamos. Deus quer se manifestar a nós de forma diferenciada, com a mercê e o favor dEle. E você precisa declarar, eu estou disposta a ser um instrumento para que o Senhor libere o favor dEle, para salvar, para libertar, para curar, para reconstruir, para manifestar o poder dEle nessa terra. Amém, queridos? Nono favor, a mercê aumentará drasticamente quando você começar a cooperar agressivamente com as leis de Deus e do reino de Deus. Como assim, pastora? Moisés, ele foi escolhido. Mas chegou um momento que ele não sabia como fazer, nem como ir. Mas cooperar agressivamente com as leis e com o reino de Deus, fez ele viver o favor de Deus em todo momento que ele assumiu o povo naquele deserto. Deus não abandonou, Deus se manifestou, porque ele recebeu as leis, a palavra, e para ele era muito importante as leis e a palavra. Onde está isso, pastora? Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao 14. Eu também não vou ler por causa do nosso horário, mas você que está anotando, Moisés recebeu esse favor de Deus para caminhar por causa da palavra, por causa da palavra. Eu quero falar para você, a palavra é tudo para a nossa vida. Nós temos que ler de manhã, de tarde, de noite, nós temos que comer a palavra, nós temos que ler mais, nós temos que guardar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós temos que sentar com os nossos filhos, ler a palavra para os nossos filhos. Eles têm que ter esse hábito, eles têm que ter esse compromisso, esse costume. Hoje o nosso costume é o celular, nosso costume é a televisão, mas nós precisamos nos posicionar para viver mercê em favor de Deus, ler a palavra. Amém? Eu queria orar com você, para que você tenha o compromisso de leitura da palavra. Quem tem dificuldade de ler a Bíblia aqui, sente sono, dorme, não entende, então nós vamos orar. Fecha teus olhos, levanta a sua mão. Você vai falar comigo assim: Deus, em nome de Jesus, eu desejo encontrar favor e mercê
do Senhor. Todo impedimento de eu ler a tua palavra, entender a tua palavra e praticar a tua palavra, seja repreendido agora. Deus Pai, me dá entendimento, clareza da tua palavra, me capacita a ler todos os dias, me ajuda, Senhor, que eu tenha fome e sede da tua palavra, em nome de Jesus. Me perdoa por tantos anos que eu conheço a tua palavra e eu não tenho me dedicado a ela, mas me liberta, me dá conhecimento, me dá favor e mercê na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? 10ª mercê. A mercê é liberada quando semeamos favor. Quando procuramos sempre semear. Às vezes as pessoas querem favor, querem ser favorecidas, querem ser beneficiadas, mas quando chega a hora de ela beneficiar, ela favorecer, ela ajudar, ela nunca pode, ela nunca tem tempo, ela nunca quer, ela fecha os olhos, né? E ela faz cara de paisagem, não é comigo, né? Às vezes nós vamos em alguns lugares, nós estamos falando de missão, estamos lá numa aflição, né? Porque às vezes a gente precisa de comprar passagem, de cumprir os compromissos, e nós estamos falando de missão, mas as pessoas parece que estão viajando assim, anestesiada, não é? Você já falou com pessoas assim? Você já falou com pessoas que do seu problema e a pessoa muda de assunto? Você já falou com pessoas assim? Você está falando, nossa, eu estou com esse problema, preciso que você ore comigo, não sei o quê. E aí a pessoa fala assim, então, irmã, vamos lá, tal dia, em tal lugar, e fala outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Esse é o semear. O que nós temos semeado? O que nós temos favorecido no reino, na vida das pessoas, para nós podermos receber? Abre comigo no Salmo 112. Esse eu quero ler. Amém, queridos? Uma palavrinha tão pequenininha, nesse versículo 11 de Neemias, que traz tantas coisas e que impede tantas coisas na nossa vida, é algo muito sério, né? Salmo 112, versículo 5, fala assim: ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Versículo 8. Seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Feliz, feliz. Vamos para Provérbios 27. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Fala assim: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Porque ele é justo, seus filhos serão felizes e viverão a promessa. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos semear favor. Às vezes a gente até arrepia, né? Falar, e nem vou falar nada, nem vou olhar, porque vai sobrar para mim. Não tem situação que... vai sobrar. Vai sobrar. O bispo vai me chamar, a pastora vai me chamar. Mas eu quero falar para você que você é alguém escolhido por Deus para ser resposta
daquela situação. Ser resposta de situações é algo extraordinário. Você vai encontrar mercê no coração de Deus. Amém, queridos? A última, bispo. A última já vou terminar. Pode ser, bispo? Rapidamente. A mercê continua quando a semente que você semeia é boa. Então, garante a colheita. Olha que interessante, gente. É tremendo isso, né? A Bíblia é maravilhosa, porque o Senhor quer que você coloque a sua semente, que a sua semente seja uma semente que fale, uma semente que tenha poder, uma semente que faça diferença, né? E o Senhor nos dá vitória. Para completar esse texto é Esther 6:11. A mercê é uma prova do amor de Deus. Que você nessa noite possa saber que você é amado de Deus. O propósito divino do favor de Deus é lhe capacitar, nos capacitar a cumprir os desígnios e os propósitos do Senhor na nossa vida. A razão da nossa vida, né, é essa, cumprir os planos de Deus para nós. Por isso que nós precisamos ser libertos. Por isso que nós precisamos trazer a glória do Senhor para a nossa vida e prestar bem atenção nos nossos atos, na nossa semente, no nosso coração, nas nossas atitudes, porque tudo tem consequência no mundo espiritual. Por isso que quando nós começamos a ver consequências da maldição, nós temos que buscar a causa, né? Qual é a causa? Olha, aquela pessoa é maravilhosa, mas ela não se sensibiliza com nada. Então o coração dela precisa ser quebrantado, é coração de pedra, precisa ser mudado, né? E nós vamos continuar, eu vou falando para vocês domingo, das atitudes que decidem o fluir e o liberar do Senhor, do favor do Senhor na nossa vida. Amém? Eu já estou preparando, como eu preparei essa hoje, e vamos estar continuando trabalhando em Neemias. Nós precisamos do favor e da mercê do Senhor. Eu preciso muito do favor de Deus. Eu preciso que Ele olhe para mim e se compadeça da minha vida. Que Ele me dê aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu preciso de saúde, eu preciso de força que vem dEle, eu preciso de sabedoria que o dinheiro não pode comprar, eu preciso de revelação, eu preciso da presença dEle, eu preciso do favor dEle. Sem o favor eu não posso continuar. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Você que veio aqui e você deseja o favor do Senhor, você crê que o Senhor se agrada da tua vida, mas que você precisa de mudança. Talvez você veio aqui e você queria ouvir outras coisas, mas para nós praticarmos a palavra, obedecer e viver no reino de Deus, existem condições. E uma das condições de mercê são essas que nós falamos hoje. Você sabe como que está a tua condição. E você sabe quais são os favores que você precisa. Então nós vamos clamar agora para que você possa receber o favor e a mercê do Senhor. Para que tudo que estava sobre você impedindo isso, seja retirado em nome de Jesus. E a glória do Senhor venha sobre você. Amém? Você quer o favor do Senhor? Então vamos ficar em pé. Levante aí no seu lugar. Nós vamos clamar agora. Senhor, nós precisamos do teu favor, Pai. Por isso que nós estamos aqui na tua casa. Senhor, Neemias precisava de um favor que estava muito além daquilo que ele podia ver, enxergar, ouvir, fazer.
Ele conseguiu mercê, Senhor, diante daquela autoridade da terra. Aquele que tinha sido o empecilho, tinha dado a ordem para não reconstruir. Mas o Senhor mudou o coração do rei. O Senhor pode mudar todas as situações que estão impedindo o nosso favor. O Senhor pode mudar agora pela nossa fé. Aquilo que o Senhor tem para liberar e que está sendo impedimento, Senhor, tira agora. Em nome de Jesus. Olha para a nossa vida, nos limpa, nos purifica. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós vamos diante de Ti, Senhor. E nós queremos viver, Senhor, o ânimo que Neemias recebeu. A sensibilidade, a compaixão que ele recebeu para ser resposta de oração para aquele povo. Senhor, nós queremos ser resposta de oração. Senhor, nos perdoa se nós tivemos oportunidade e não fomos, Senhor. Nós não nos colocamos à disposição. Mas, Senhor, vem agir na nossa vida. Nós queremos agora, Senhor, o Teu favor. Libera o Teu favor, Senhor. Fala qual é a área que você quer o favor do Senhor. Vai falando. Abre a tua boca. Libera agora, Senhor. Libera o que os Teus filhos estão falando. Tu sabes quais são os favores. Aquilo que ninguém pode fazer para nós. Nos liberta, liberta a nossa mente. Nos tira do cativeiro, nos tira de prisões. Senhor, nós não queremos estar escravos. Mas nós queremos viver a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.